O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais. Encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon. Este é o Querido Líder, o podcast da Rádio Observador dedicado à liderança, com Jorge Medeiros, consultor, e Milton de Sousa, também consultor e professor na Nova SBE. São os nossos especialistas com muita experiência na formação de executivos e que nos vão deixar vários conselhos. Vai ser mais daqui a pouco e neste episódio vamos falar de toxicidade, de líderes tóxicos. E neste Querido Líder olhamos também para a prestação de uma figura pública no Sim Chefe, Não Chefe. Hoje o escolhido é André Vilas-Boas, o presidente do Futebol Clube do Porto. Eu sou o Ricardo Conceição e este é o Querido Líder. Bem-vindos, Milton de Sousa, Jorge Medeiros, para mais um episódio. Ricardo. Bem-vindos. Milton de Sousa é consultor e professor na Nova SBE, o Jorge também é consultor e também dá aulas. Nesta primeira parte do nosso Querido Líder, os nossos especialistas em formação de executivos avaliam o desempenho de uma figura pública. Olhamos sempre, não quer demais lembrar, mais para o desempenho do que para o conteúdo da ação dessa figura pública. A este segmento chamamos Sim Chefe, Não Chefe. Jorge Medeiros, André Vilas-Boas, presidente do Futebol Clube do Porto, merece-te um sim chefe ou um não chefe? Aqui é um sim chefe focando concretamente na coragem. E aqui a coragem vale a pena olhar para isto de várias dimensões. Uma das dimensões é obviamente quebrar com alguma herança do passado ou alguma herança percebida do passado. E muito presente, muito forte. E não é? muito forte, com um líder que esteve vários decénios à frente da organização, que trouxe também por contributo dele muitos resultados, mas há aqui uma quebra com o passado e também com uma série de interesses muito instalados e muito fortes. A ponto de isto dar direito a ameaças de morte, a dar direito a grafite na casa, etc. E, portanto, é uma decisão corajosa por si, mais corajosa ainda com um clube com tanto prestígio e também porque é uma coragem não é momentânea. Alguém uma vez disse que é mais fácil ser corajoso do que ser honesto, porque para ser corajoso para ser honesto tem de ser a vida toda, não é? E para ser um herói basta um momento. E portanto isto é um caminho das pedras, e é um caminho das pedras em que vai ter uma massa de pessoas a olharem também para os resultados do clube. Portanto, do ponto de vista de liderança, tem de sustentar esta ideia mais ligada à liderança ética de que vamos fazer as coisas bem e as coisas certas, e ter toda esta massa de pessoas que ele tem de E ele consegue nutrir. transmitir isso? Vilas-Boas consegue transmitir isso? É uma boa pergunta. Eu acho que ninguém consegue ter uma resposta estatística, pelo menos no que me apraz aqui fazer o comentário. Eu acho que é corajoso precisamente porque não vai ser nada fácil conseguir convencer as pessoas de que este é um caminho motivado por princípios éticos, especialmente se os resultados não aparecerem e começam as emoções a vir à flor da pele e as pessoas a fazerem uma coisa que não deveriam fazer, que é apropriadamente os prognósticos depois do jogo. Exato. Milton, André Vilas-Boas merece-te um sim chefe ou um não chefe? Antes de mais nada, fazer aqui um disclaimer, anunciar que eu sou do Futebol Clube do Importante, Porto, sim. e portanto tudo aquilo que eu possa dizer neste momento tem que ter muito cuidado, mas à parte de tudo isso, eu diria que é um sim chefe. E acho que vou pegar aqui num ponto que o Jorge referiu logo no final, que é muito importante, que na verdade quem tem esta responsabilidade de liderar este clube de futebol tem duas realidades distintas, correlacionadas mas distintas, né? Desde logo há uma dimensão organizacional interna, que tem a ver com a gestão daquilo que é a operação e em tudo muito similar àquilo que é uma empresa nos dias de hoje. E depois há uma dimensão desportiva com uma grande carga emocional. São um lado racional, paixão, e outro muito emocional, não é? E nem sempre um implica o outro. Eu posso ter uma gestão interna daquilo que é a operação muito bem conseguida
e não conseguir que isso se traduza necessariamente em resultados esportivos. E quer queiramos, quer não, no final do dia, a avaliação do desempenho do dirigente do futebol é a bola na baliza, vai não é? ser muito determinado por isso. E isso complica muito o trabalho de quem dirige estes clubes de futebol, seja o Futebol Clube do Porto, ou Benfica, ou Sporting, qualquer clube, porque há variáveis que saem muito fora do controlo daquilo que é a sua capacidade de influência, que vão ser determinantes para avaliar depois no final do dia o seu desempenho. A dimensão desportiva, o tempo dirá, obviamente que tem influência na escolha das estruturas, na estabilidade que dá ao clube, na escolha dos treinadores e do staff e de tudo aquilo que é infraestrutura de apoio à dimensão desportiva, mas no final do dia há dimensões que não conseguimos controlar e, portanto, nesse aspecto, não sei. Naquilo que é a dimensão organizacional, aspectos muito importantes que eu acho que o qualificam claramente como um sim-chefe. A forma muito bem conseguida como tem conseguido conciliar, por um lado, um respeito por um legado que me parece muito genuíno, a forma como ele faz, e ao mesmo tempo conseguir criar uma narrativa de inovação e de progresso para algo de novo, que era importante, julgo, para o clube também abraçar, e a forma muito equilibrada como consegue fazer, ainda por cima tendo ido a eleições com o representante máximo desse legado. E, portanto, não deixou de marcar a sua posição e ao mesmo tempo conseguiu mostrar respeito por esse legado. Então, pegando aqui no exemplo de Vilas Boas, e também já explicámos isto, no fundo falamos de pessoas concretas, é um truque para falarmos de liderança. Ponto mesmo muito importante. Exatamente. Isto que o Milton explicava, esta forma quase suave de entrar perante uma herança muito forte e muito presente é a melhor tática, porque às vezes pode haver a tentação de alguém que assume a liderança de um departamento, o que for, de uma empresa, dizer isto agora vai mudar tudo de alto a baixo numa semana, não é? Jorge? Não há uma resposta. Há vários estudos, mas mais uma vez vamos entrar no problema irresolúvel da correlação, versus causalidade, da amostra enviesada que só analisamos alguns casos e, portanto, mais uma vez a última coisa que queremos passar é a ideia de uma receita simples, mas há muitos casos muito bem documentados, mais uma vez ressalva, a posteriori, de processos de mudança bem-sucedidos em que teve de haver um corte radical. Foi radical. Ainda assim aqui, eu noto que faço aqui alguns paralelos também com aquilo que é a realidade de algumas empresas familiares, por exemplo, que isto também acontece, né? Sobretudo quando este líder do passado merece um grande respeito por parte dos colaboradores, neste caso da massa associativa, fazer um corte disruptivo em que eu rompo com esse passado, sabendo que há um respeito enorme por esse passado dentro daquilo que é a identidade da organização ou do clube, não é uma estratégia, eu diria, se calhar muito bem conseguida. E, portanto, eu acho que isto, neste caso, mostra-se essencial. E há uma outra dimensão que eu acho que ele conseguiu fazer muito bem, que é rodear-se de pessoas muito competentes. E o Jorge falou disso. Eu julgo que, se calhar, algum do passado do Futebol do Porto, a certa altura, poderá ser consequência de uma certa, não direi má intenção, mas se calhar aqui e ali alguma incompetência em algumas áreas. Eu julgo que André Vilas Boas conseguiu-se de facto rodear de pessoas reconhecidamente competentes nas áreas funcionais em questão, e um bom líder também é isso, é uma pessoa que constrói equipas. E fica um sim-chefe para André Vilas Boas, está feita a análise desta semana, para a semana será outro o protagonista. Agora está na hora de irmos aos conselhos, e eu vou aproveitar para deixar aqui já um conselho e daqueles bons: seguir o querido líder na aplicação que usa habitualmente para ouvir podcasts. Assim fica garantido que não perde um dos nossos 2 episódios semanais, publicados às segundas e às quintas, e tem todo o acesso a todo o conteúdo do querido líder. O meu conselho está dado, importa agora ouvir e tomar notas dos conselhos de quem percebe mesmo muito disto, do Milton Sousa e do Jorge Medeiros. E neste episódio, Jorge, falamos de líderes tóxicos, de toxicidade. O que é um líder tóxico? Oi, é pano para mangas. É pano para mangas, portanto eu acho que... Só temos uns minutos. Só temos um minuto, eu vou pegar numa das coisas. Vou para o menos óbvio, ok? Eu acho que quando falamos de liderança tóxica há muita coisa, muita imagem que surge na cabeça das pessoas.
podemos deixar para depois, eu vou podemos algumas voltar coisas... a este tema, sim. Podemos voltar a este tema, mas há alguns microcomportamentos que são mais difíceis de interpretar e são mais difíceis de notar. Por exemplo, a agressividade passiva. Ou o líder que, quando diz sim ou quando valoriza alguém, arranja sempre uma forma subtil de reduzir o valor pendurando um qualquer mas depois da frase. E vou dar outro exemplo, isto aqui a tomar as notas para a sessão, eu tenho aqui uma lista que não termina. Também tenho das coisas boas, obviamente, mas pronto. E outra é a política da porta aberta, esta ideia da liderança que tem a porta aberta. Isto diz pouco, não é? O que é que isto quer dizer? Porque depende da cultura e do que está instalado, até que ponto é que o líder, de facto, a metáfora da porta aberta é vocês podem falar comigo, e isto não se transforma numa ideia de tratar o líder ou a liderança como um caixote de lixo em que as pessoas vão despejando as tricas e as conversas de corredor, por exemplo, ou veem aqui um canal para tentar arranjar aqui algum tipo de manobra política de favorecimento pessoal. E, portanto, e concluo, até que ponto é que a liderança está consciente disto e também põe assim um ligeiro travão nestes mecanismos de bajulação? Não sei como é que adivinhaste a pergunta que eu ia fazer agora ao Milton, mas adivinhaste. Milton, eu quero muito ouvir-te sobre o que é que pensas sobre tudo isto, mas tenho uma primeira dúvida, que é: o líder tóxico sabe que é tóxico? É uma excelente questão. Em alguns casos, eu julgo que em alguns casos talvez não, e isso até atrapalha um pouco, dificulta muito, vamos dizer assim, o trabalho de quem quer detectar esse tipo de perfis, não é? Porque há uma crença tão profunda por parte destas pessoas que eles próprios não se apercebem muitas vezes das consequências nefastas do que estão a fazer. O que torna isto muito complexo. É um fenómeno muito complexo. Nós tipicamente falamos de uma tríade obscura ou sombria, né? Que envolve uma tríade obscura. Dark Triad, né? Parece o tirado da Guerra das Estrelas. Isso parece um bocadinho. Mas tem a ver com comportamentos narcisistas, é um dos componentes. Depois psicopatia. Que está muito fortemente relacionada também. Exatamente. E atitudes mais maquiavélicas, não é? De alguma forma o maquiavelismo de alguma forma pode ser aceito mais ou menos em alguns contextos, naquilo que é a capacidade de nós percebermos jogos de bastidores, jogos políticos, que temos que ter essa destreza política para entender. Levado ao extremo obviamente é mau. Narcisismo e psicopatia são fenómenos obviamente tóxicos e que nós estamos a assistir infelizmente a um regresso de uma certa normalização de alguns comportamentos que eu diria são narcisistas e muito pouco produtivos a longo prazo. Esta ideia do regresso do homem forte enquanto líder. E do líder superstar? O líder superstar, há já muito falamos esta... aqui da liderança como o grande homem, os grandes destinados, ou nasce assim ou não nasce. Portanto. O que convida a uma certa prepotência, convida a comportamentos menos felizes muitas vezes. E de facto a tua questão inicial é muito pertinente. É quando as pessoas não têm elas próprias consciência daquilo que estão a fazer e das consequências do que estão a fazer, torna muito difícil conseguir detectar este tipo de pessoas e lidar com elas. Não é? Mas é importante, aqui lembro-me sempre daquela frase que o reconhecimento do problema é o primeiro passo para a cura. É preciso que o líder primeiro perceba que não está a atuar bem, não é? Há uma graça, só para repetir aqui, isto é muito rápido, não é particularmente feliz do ponto de vista do humor, mas é representativa. Quantos psicólogos são necessários para mudar uma lâmpada, não é? Mas a lâmpada precisa de ser mudada, porque quando a lâmpada não quer ser mudada, não há feedback que resolve. Isto é de facto um problema. Estas pessoas, por definição, têm um distanciamento da realidade e não têm, eu peço desculpa pelo inglesismo, uma coisa que na psicologia é caracterizada por insight, esta capacidade de olhar criticamente, mesmo de uma forma construtiva para dentro. E depois há aqui outro problema que tem um paralelo na teoria económica, que é o dilema dos comuns. E, portanto, se toda a gente tens uma pastagem, mas cada pastor deixa os animais à solta, a certa altura a pastagem fica exaurida e ficam todos prejudicados. E, portanto, aqui é uma corrida às armas metafórica, que é, temos um líder assim, narcisista,
barra ditador barra e temos o que vai ter de haver uma adaptação à volta, caso contrário há aqui uma assimetria do ponto de vista de poder e de exploração e portanto isto tem de ser tido em conta. Sim, eu queria acrescentar aqui algumas notas, desde logo uma recomendação de uma leitura que pode ajudar. Vamos a ela. Na verdade são duas leituras. Uma é de um livro de Robert Sutton, chama-se The Asshole Survival Guide. E portanto pode ser útil para nós sobrevivermos aos idiotas. Vou traduzir um guia de sobrevivência para um Palerma. Vou fazer assim. Isto é genérico, não serve só para os líderes, né? Mas nós, obviamente todos nós trabalhamos em organizações em que há sempre algum elemento de toxicidade, infelizmente. E como é que nós podemos sobreviver a esse tipo de ambientes? Não é fácil. Há um outro livro que eu gosto muito, que eu costumo usar como referência, do Adam Grant, Give and Take, que fala sobre a diferença entre givers, takers e matchers, e os diferentes perfis, até como líderes. Uma distinção muito clara que ele faz é que os líderes takers, sempre que se lhes pergunta de onde é que vem o seu sucesso, invariavelmente atribuem a si próprio. Portanto, a forma como eles se apresentam perante o mundo e a forma como falam do seu sucesso é sempre na primeira pessoa. Tipicamente os givers, que são aqueles que são mais altruístas, mais dados a querer ajudar os outros, os CEOs e líderes altruístas, quando lhes perguntam então de onde é que vem o teu sucesso, quase sempre falam em nós, e muitas vezes quase que estão a pedir desculpa pelo sucesso que têm ou a arranjar razões que evitam falar deles próprios. E, portanto, a forma como pensam no sucesso e a forma como atribuem o seu sucesso é muito distinta. Isso podem ser pequenas pistas que podem ajudar a detectar um pouco se estamos na presença de uma pessoa mais narcisista, mais um taker, uma pessoa mais egocêntrica, versus um líder mais focado nos outros e em servir. Só para fechar, já. É só uma nota muito rápida aqui, e eu sei que já fiz esta nota e acho que é importante fazer esta nota. E é uma distinção importante, todas estas ferramentas, como alguém disse uma vez, todos os modelos estão errados, mas alguns são úteis, não é? Portanto, este claro. É de facto útil, esta perspectiva de quanto é que o foco está em mim ou no outro, mas estes estudos, mais uma vez, são estudos correlacionais, portanto não há relação de causa e efeito a tirar, mas como ferramenta para nos ajudar a pensar, sim. Nota, eu sei que estás a querer fechar muito rapidamente. Não quer dizer que um líder que seja um asshole não consiga o que quer, porque nós sabemos que sim, claro. E muitas vezes os líderes que têm a preocupação genuína porque são movidos por um motivo superior e portanto de dar aos outros, muitas vezes são prejudicados. Ficam aqui estes conselhos de desintoxicação. Vamos de certeza voltar a este tema, porque é um tema muito interessante e importante noutros episódios do Querido Líder. E na próxima quinta-feira publicamos a entrevista a Luís Ferreira, o diretor-geral da AVI Portugal, uma empresa que movimenta cerca de 275 milhões de euros todos os anos. Fica aqui um aperitivo da conversa que tivemos com o Luís Ferreira. O negócio caiu drasticamente, portanto tivemos uma redução de cerca de 75% do volume. 75%. Sim. E portanto houve necessidade de reestruturar as equipas, de mandar muita gente para layoff, com todas as incertezas que existiam.